Marcelo, eu quero mais uma vez agradecer. Para mim é uma honra estar aqui nessa homenagem ao seu pai. E exatamente falando sobre a advocacia e sobre o momento da advocacia, onde a advocacia passa a ser praticamente um empecilho dentro do processo, onde o advogado só existe para poder manter uma certa aura de legalidade. Então, nada melhor do que fazer uma homenagem ao professor Jair, que era, na essência, um advogado, e que, felizmente, nos legou não só a obra dele, mas nos legou uma família inteira, que certamente continua a trilhar os caminhos do professor. Me pediram para ler, eu peço desculpa, para ler um negócio de utilidade pública. Como eu estou chegando em Minas agora, Sérgio, me pediram para ler. É para avisar para os cruzeirenses que dia 4/6 tem um sorteio das oitavas da Libertadores. Dia 17 tem um sorteio das quartas da Copa do Brasil. E avisar para os atleticanos que a Telecena de São João corre dia 26 e que hoje tem a Time Mania correndo. Então, depois de fazer esse serviço de utilidade pública, sem direito à réplica, só vou perdoar porque o professor Jair Leonardo Lopes fez os filhos atleticanos e virou cruzeirense. Bem, eu queria... a alegria de estar aqui em Minas Gerais é sempre muito grande, eu como mineiro. E vou dizer, Adilson, que ser advogado criminal realmente é algo que eu costumo dizer que eu tenho a liberdade no meu DNA. Gosto muito de citar uma frase de Cervantes, na voz de Quixote, quando ele fala ao Sancho: pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela honra se deve arriscar a própria vida. Acho que isso é o que norteia a advocacia criminal. E também fazer uma observação, porque na verdade eu vou falar um pouco sobre a dificuldade da advocacia hoje, mas boa parte do que eu poderia falar já foi falado exatamente no mesmo tema anterior. Eu continuo achando que é necessário fazer, sim, a advocacia que a gente pensa conhecer, pelo menos. Por isso, sou advogado criminal há tantos anos e gosto de contar uma história que já contei aqui no auditório da OAB, que demonstra o que é hoje a necessidade do advogado de se especializar. Eu brinco que amador que deu certo só a guiar, que é necessário que se faça realmente uma especialização. E contei uma história da última vez que estive aqui, que eu estava no meu escritório e fez uma visita um grande empresário paulista, evidentemente não posso dizer o nome, e que me disse: olha, Cacai, eu queria te contratar porque eu tinha uma casa com uma outra mulher, a minha esposa descobriu, nem todas as mulheres aceitam isso, e aí ela contratou em São Paulo a advogada Priscila, que é o terror dos maridos, e eu falei com ele: olha, o pessoal pensa que é meio júri americano, eu falei: eu não faço direito de família, expliquei para ele, salvo quando eu me separo, eu dou uns palpites, mas eu não trabalho com direito de família. E ele falou: não, mas você tem que entender o seguinte, eu tenho 6 bilhões na minha conta, declarado. Ela vai me tomar 60%, e eu estou disposto a te pagar 20%. Aí o meu caráter começou a diminuir, eu comecei a gostar de direito de família, e mais do que rapidamente eu falei: olha, não vamos nem continuar esse assunto para eu não ceder, em nenhuma hipótese eu vou fazer o direito de família. E aí ele se emocionou e bateu na mesa e falou: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: não, aí é minha área. Mas isso que o nosso colega que me antecedeu falou sobre o júri, que cada vez a gente faz menos júri, me faz lembrar, eu advoguei um pouco no final da vida do ministro Evandro Lins com ele, e ele me falava que o divórcio terminou praticamente com a carteira dele de clientela, porque naquela época eram os crimes de sangue. E eu falei: mas por que o divórcio terminou? Ele falou: não, porque hoje todo mundo come todo mundo, ninguém mata ninguém. Isso é a expressão do doutor Evandro Lins, já com seus 120 anos. O que acontece com a advocacia criminal hoje, no meu ponto de vista, de forma trágica,
que faz com que a gente seja cada vez mais escanteado no processo penal. Eu coloco alguns pontos que são importantes para a reflexão dos meus queridos colegas. Primeiro, que absolutamente, nessas grandes operações principalmente, o professor Pia e o Marcelo estão aqui, podem atestar, acabou literalmente a paridade de armas. Como você pode entrar num caso, sendo que quando esse caso é deflagrado através de uma operação, com a espetacularização do processo penal, os procuradores e a Polícia Federal ocupam durante 1 hora, 2 horas em rede nacional, mostrando aquilo que nem é processo ainda, porque não foi recebida a denúncia, deflagrada naquele momento já com a exposição dos telefones, do WhatsApp, de provas que eles julgam ter, fazendo claramente a tentativa de um pré-julgamento, uma tentativa de fazer com que o Poder Judiciário não tenha coragem de não receber aquela denúncia. E eu pergunto, se o advogado ligar para a Globo News e pedir as mesmas 2 horas para apresentar uma defesa, não será sequer recebido. Nós temos, então, esse primeiro momento de reflexão. A espetacularização do processo penal, com a tentativa de pré-julgamento, como ocorre, por exemplo, na possibilidade que existe hoje da transmissão dos processos pela TV Justiça. O processo penal, a TV Justiça pode até existir e deve existir pela transparência, está consolidada, para processo, por exemplo, que vai discutir a questão homoafetiva, que interessa a sociedade como um todo e que a pessoa não tem que ter conhecimento técnico do processo que está sendo julgado. Se você perguntar aqui na Praça 7, se a pessoa é contra ou a favor de um casamento homoafetivo, a pessoa terá uma opinião, seja por questão religiosa, por qualquer questão ao longo da vida. Mas, no entanto, o processo penal não é prova. Não se pode fazer a transmissão do processo penal porque há um pré-julgamento. No mensalão, Marcelo, eu e Pia, tantos outros colegas, ficamos meses dentro do Supremo Tribunal Federal. Meu cliente, Duda Mendonça, foi absolvido. Mas ele me diz que onde ele vai, ele é tratado como mensaleiro e como condenado, porque já houve a pré-condenação com a exposição pública. Então, esse é um dos problemas da advocacia hoje, da advocacia criminal especialmente, que é o tema que me pediram para falar. Porque esse pré-julgamento, essa superexposição, faz com que não exista paridade de armas. São pessoas que, especialmente nessa Operação Lava Jato, uma operação importantíssima, é bom frisar, uma operação que desnudou um grau de corrupção institucionalizada e capilarizada, que ninguém poderia saber, nem o advogado criminal, nem o promotor, nem o advogado que faz qualquer outra área empresarial. Nós temos que saber, ao criticar os excessos, elogiar as vantagens dessa operação. Ocorre que no seio dessa operação foi enraizado e empoderado um determinado grupo que perdeu completamente o senso da nós estamos mexendo com o processo penal. É como se o advogado estivesse ali para cumprir um rito. Eu me lembro que o Poder Judiciário também pegou esse vício. Me lembro certa vez discutindo no debate com o ministro Barroso, ele falou um pouco antes, e ele disse que o ideal é que o processo penal tivesse prazo determinado. O caso é simples, 3 meses, mais ou menos 6 meses, muito complexo, 1 ano, até dar a sentença. Infelizmente ele saiu, porque depois dele eu disse, olha, isso é o ideal do Supremo Tribunal. Porque nós temos no Brasil, por exemplo, a 13ª Vara de Curitiba, que o processo já chega com a sentença pronta. A defesa é um simulacro, é apenas para dar um ar de legalidade àquele processo. Então esse é um dos grandes entraves que nós vivemos nesse tema de processo, do advogado criminal, um mal necessário. Essa espetacularização tirou do cidadão o direito de ser defendido. Nós que vivemos disso, temos que ter a coragem de colocar isso em praça pública, para os colegas, para os debates, escrever sobre esse tema, para que o cliente saiba que, na verdade, nós estamos fazendo muitas vezes, cumprindo um papel muito aquém daquele que deveríamos cumprir. E, além disso,
nós vivemos um momento de mídia opressiva que já rotula o cliente, como eu disse no caso do Mensalão. Agora, ontem, estou atuando num caso de uma extradição de um brasileiro que se tornou português nato, em que houve, durante meses, uma exposição midiática desse cidadão no Brasil, que nem condenado é. Ele morava lá quando saiu o decreto de prisão e o pedido de extradição, e foi tratado, e é tratado, especialmente pela terceira turma do processo do Supremo Tribunal, Marcelo, porque o ministro Gilmar Mendes agora repete uma coisa que nós advogados já falávamos. O Supremo Tribunal hoje tem a terceira turma criminal, que é o Camarote, o Merval, a Cristiana Lobo e a Natuza. Esses são os processualistas penais do Brasil, que tratam as pessoas, os nossos clientes, que são cidadãos, como qualquer um de nós, que pode até perder a liberdade, mas não perde o direito à dignidade, mas que tratam como pré-condenados. Nesse caso, que terminou ontem em Portugal, durante meses, o meu cliente foi tratado como condenado, sendo que sequer tem sentença, o processo está suspenso, e várias vezes anunciado pelos jornais brasileiros que ele estaria sendo extraditado para o Brasil. Eu tomava um susto quando via isso pela manhã, e ontem, felizmente, ganhamos definitivamente no Supremo Tribunal de Justiça e arquivamos a extradição. Não sai uma linha importante na imprensa. É a pré-condenação absoluta que continua mesmo após o fim do processo. Absolutório, onde neste caso, que não houve julgamento de mérito, nós ganhamos a extradição e ele terá o direito de ficar em Portugal. Se formos conversar com quem acompanha o caso, e foi um caso bastante rumoroso, certamente todos terão a impressão que ele está vindo para o Brasil extraditado, porque há uma irresponsabilidade na maneira de se tratar o processo criminal no Brasil pela imprensa. E eu costumo dizer que essas pessoas que se empoderaram do processo penal, muitas vezes meninos que estão ainda naquela fase de se sentirem donos do mundo e heróis, triste do país que precisa de heróis. Esses procuradores que ousaram chegar no Congresso Nacional apresentando umas tais 10 medidas, como se fosse uma solução para o processo penal brasileiro. Uma delas tentava fazer valer a prova ilícita, diminuir o escopo do habeas corpus. Nenhuma delas, na realidade, visava buscar o combate à corrupção. Nenhuma delas. Mas em nome dessa entidade que virou a Lava Jato. Tudo no Brasil hoje é Lava Jato. Qualquer discussão passa como se quiséssemos, nós advogados que estamos atuando na defesa dos clientes, estivéssemos tentando fazer uma obstrução de justiça ao fazer o exercício livre da defesa. Eu me lembro, e comentei isso aqui quando vim da última vez, Marcelo, eu fui fazer uma palestra em Teresina. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha um banner contra a corrupção, um videozinho que ninguém entendia o que falava, e a lista das pessoas para assinarem contra a corrupção, ou seja, apoiando as tais 10 medidas. O que era aquilo? Na verdade, uma falta de lealdade intelectual, porque para levarem um projeto popular com 2 milhões de assinatura, fizeram pelo Brasil afora essa tentativa de captar assinaturas de pessoas, e eu tenho a impressão que nem 0,01% deve ter lido as tais 10 medidas que assinaram. Eu chego a brincar que pediram para Maria Fernanda Cândido para colher assinatura. Se ela me impede, eu assino qualquer coisa em branco. Falta lealdade intelectual por parte dos procuradores e, infelizmente, por boa parte do Poder Judiciário brasileiro. Nós vivemos um momento, nesse momento em que a advocacia está absolutamente afastada da sua importância no processo penal, o que nos resta é voz. Eu digo que o que a advocacia me deu de melhor e de mais importante ao longo de 35 anos de advocacia foi a possibilidade de ter voz. É a possibilidade de estar aqui há 2 anos e meio, vendo o caos que tornou o processo penal brasileiro, vendo a falta de possibilidade de atuar no processo com a dignidade que o advogado deve atuar,
resolvi correr do Brasil. Hoje à noite, por incrível que pareça, eu falo em Vitória da Conquista. Torci até para não ter avião, para faltar gasolina, para eu não precisar ir ficar em Belo Horizonte. E até eu discordo quando você disse que o ideal seria que tivesse gasolina ali, porque é pequenininha a garrafa, é melhor que tenha pinga mesmo, para a gente poder beber e andar por aí. Então, eu resolvi andar o Brasil fazendo isso, que eu acho que é uma coisa importante. O advogado quer debater, ninguém é dono da verdade. Mas nós podemos trazer a nossa experiência para mostrar a extrema dificuldade que é hoje exercer o sagrado direito de defesa. Nada mais do que isso. No processo penal, com esse empoderamento que se vê por parte do Ministério Público e por parte do Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Tive o prazer de falar numa sustentação oral há 20 dias no plenário do Supremo. Falei para os ministros do Supremo, porque entrei com habeas corpus contra um ato de ministro, e eles acham que é impossível hoje que caiba habeas corpus contra um ato de ministro, como se fossem deuses, semideuses. E disse a eles, da tribuna, que o ministro Supremo pode muito, mas não pode tudo. Porque nenhum poder pode tudo. Porque senão não se estabelece um Estado democrático de direito. Vivemos um momento, meus queridos amigos, em que nós temos um legislativo absolutamente de quatro, onde os seus principais líderes estão sendo acusados e investigados. E tem que ser. Ninguém está acima da lei, essa não é a questão. Mas o processo penal tem que ter um limite razoável de tempo. Não se pode permanecer, nenhum cidadão, não é porque é senador da República ou deputado, não se pode permanecer por tempo indefinido sendo investigado. No caso específico, nós temos hoje uma ocasião de fato a ser discutida. O Ministério Público detém a pauta do país. Quando um procurador-geral da República diz que vai denunciar o presidente da República, ele paralisa o país. Ele tem o direito de denunciar, mas ele não tem o direito de dizer que vai denunciar antes. Ele detém a pauta nacional. Há uma desigualdade entre os poderes. E o advogado tem que denunciar isso. Porque nós somos a voz da sociedade, de certa forma. Constituída de que forma? Constituída pela Constituição que diz isso. Quando nós temos um poder legislativo acuado de quatro, por estarem os seus líderes serem investigados. Temos um poder executivo completamente sem credibilidade, sem nenhum tipo de ligação com a população como um todo. Como não existe vácuo de poder, nós passamos a viver o superpoder judiciário. Um poder judiciário que acredita ser a solução para o país, onde um ministro supremo, que eu respeito e que é competente, tem a coragem e a ousadia de dar uma liminar contra o indulto presidencial, que seria direito se tivesse qualquer questão formal para ser impugnada, mas que reescreve o indulto. Reescreve o indulto. É algo completamente inacreditável, a falta absoluta do respeito entre os poderes constituídos. Nós temos hoje um superpoder judiciário, e quando o Supremo começa a agir assim, boa parte disso por causa da espetacularização da TV Justiça. Nós estamos a poucos dias da Copa do Mundo, e eu vejo que agora na televisão sai sobre os jogadores, eu não conheço praticamente nenhum. Qualquer taxista de Belo Horizonte sabe o nome dos ministros do Supremo. O que significa que esse empoderamento faz mal ao judiciário. O poder judiciário tem que ser um poder sereno, para poder fazer um julgamento dentro dos limites da Constituição. Eu acho que tem um juiz americano que dizia que a Constituição é o que a Suprema Corte diz. Os ministros do Supremo Tribunal do Brasil estão acreditando nisso. A Constituição é o que cada um diz, porque são 11 ilhas. Nós estamos discutindo a questão da prisão em segundo grau, que se tornou, sob certo aspecto, Marcelo disse aqui, o assunto mais importante do processo penal. Claro, o mais importante do processo penal é cada processo penal cuidando da individualidade do cidadão que está sendo processado. Mas eu digo que, em tese, esse assunto interessa a todo mundo. Quando eu tive o prazer de assinar a ADC 43, à época peguei um partido pequeno com só 3 deputados, exatamente para não dizer que eu estava protegendo algum deputado, tinha que ter lá a legitimidade para entrar. Eu defendi da tribuna do Supremo na liminar, em nome desse partido,
quando foi julgado a liminar, e depois, vejam, meus queridos amigos, o Bolsonaro vai e entra para o partido, e para surpresa geral, no dia da inscrição, ele diz que a condição para assinar a ficha era que eu fosse destituído dessa ação. Eu tenho a honra de ter sido destituído por Bolsonaro. Está na parede do meu escritório. O que significa, e eu quero dizer isso da tribuna do Supremo Tribunal Federal, porque eu entrei como amicus curiae pelo Instituto de Garantias Penais, uma situação inusitada, eu sou amicus curiae de uma ação onde eu fui o autor, mas eu quero dizer que quando ele me destituiu, ele me disse que eu estava no caminho certo. Essa é a realidade. Essa história que criaram, que a prisão em segundo grau é apenas para proteger ricos e poderosos, é um desconhecimento absoluto da realidade. Felizmente vieram como amicus curiae as defensorias, as valorosas defensorias do Brasil, com dados que impressionam. Marcelo já disse aqui, mas o ministro Celso de Mello, no julgamento da liminar, disse, olha, bastava que fosse um injustiçado, que nós teríamos que cumprir a Constituição. Ocorre que a defensoria mostra com dados que no Superior Tribunal de Justiça, Pia, até às vezes, dependendo do tipo de crime, 40%, ou você absolve, ou você muda a pena e muda o regime da pena. Há uma falsidade, por exemplo, intelectual, quando se enfrenta a coisa de forma diferente, e o uso da estatística. O ministro Barroso e o ministro Schietti, a quem eu rendo as minhas homenagens, fizeram uma subleitura dessa questão num artigo na Folha de São Paulo, fizeram uma conta de padeiro. Eu digo aqui porque eu escrevi na Folha de São Paulo sobre isso. Então vejam, num assunto dessa seriedade, o advogado está um pouco fora da nossa discussão necessária. Hoje, felizmente, várias entidades, em torno da ADC 43, 44 e agora 54, que veio tentar reviver o assunto, está tendo possibilidade de discutir, mas a pauta é da presidente do Supremo, que ao não julgar isso, quando eu queria que julgasse, quando nós entramos com a ADC 43, o Lula não era sequer denunciado. E nós insistimos para julgar porque eu vislumbrava que poderia ter um encontro fatal deste caso com o caso individualizado do Lula. Queríamos julgar em setembro, quando não tinha o julgamento em segunda instância do ex-presidente. Não sou advogado do Lula. Quando houve o julgamento, isso foi politizado e a presidente não coloca a questão em julgamento. Todos os dias, milhares de pessoas vão presas. Não é só o Eduardo Azeredo, não é só o ex-presidente Lula, não. São vários Silvas da vida ao longo do Brasil como um todo. Porque o cliente preferencial do processo penal é aquele sem rosto, sem voz, sem identificação, muitas vezes sem uma defesa adequada. Porque o advogado não consegue estar capilarizado nesse momento criminal e punitivo, como disseram aqui, com 750 mil presos. E se cumprissem os 300 mil mandados que estão na rua, seria mais de 1 milhão de presos no país. É capaz de manter o discurso da impunidade, enquanto tem preso um ex-presidente, 2 ex-ministros, vários ex-governadores. Eles perderam o discurso, mas eles não perderam o link com a mídia opressiva, e a mídia continua com o discurso que ela quer. Nós, advogados, temos um papel nessa história. Claro, em primeiro lugar, a defesa técnica do caso concreto, a defesa intransigente do cliente, a possibilidade de estar nas tribunas, nos tribunais, nos memoriais, nas petições, mas também a necessidade de estar no debate, de estar fazendo o que estamos fazendo aqui agora, para que a gente possa, e eu noto nitidamente, Pia, quando comecei a correr o Brasil há 2 anos e meio atrás, para fazer o que eu faço aqui, existia uma certa perplexidade ainda, porque você estava questionando dogmas e deuses. Mas hoje eu sinto que há uma receptividade muito grande, porque a sociedade está vendo que os excessos foram todos ultrapassados, que essa sanha punitiva não pode perdurar por muito tempo. Nós vivemos um momento punitivo em que a desigualdade entre a voz da liberdade, entre a voz da defesa e a acusação é abissal. A pré-condenação se faz das mais diversas formas. Se faz através de um processo autoritário.
onde o juiz que determina a prisão, que determina a busca e apreensão, é o mesmo juiz que vai julgar aquilo que já está julgado dentro dele, onde o Supremo Tribunal Federal faz a leitura da Constituição como se isso fosse possível fazer. Vejam bem como a situação é grave, Marcelo. Quando fomos fazer a DC 43, é de uma simplicidade ululante ao discutir o artigo 283 do Código de Processo Penal. Nós queríamos o cumprimento da Constituição. Fui agora despachar com o professor Celso Antônio na DC 54 e ele falou assim: obrigado por nos receber, ministro. Nós estamos aqui para pedir que se cumpra a Constituição. Só isso. Esse é o despacho. Na realidade, como eu sou advogado e conheço um pouco a realidade do Supremo Tribunal Federal, insertamos, Cláudio, o Ademar e eu, dentro da DC 43, um pedido alternativo, que é o pedido que o Toffoli seguiu, que é a possibilidade de, pelo menos, se esperar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Porque quando colocaram a repercussão geral no recurso extraordinário no Supremo Tribunal, poder-se-á dizer que nós perdemos, o cidadão perdeu, o paciente perdeu o direito subjetivo de ser julgado, porque o recurso extraordinário tem que ter repercussão geral. Mas recurso especial não tem, por enquanto, estão querendo agora instituir. E eu digo mais, no processo penal, na minha visão, não tem que ter repercussão geral, porque está em causa a liberdade já é repercussão geral. O processo penal não deveria estar sujeito a esse crivo. A liberdade já significa, está íncita à repercussão geral. Mas momentos punitivos passamos. Eu falei na tribuna do Supremo, com muita tristeza, que eu julgava aos 35 anos de idade, de advocacia criminal, está ocupando aquela tribuna para defender o abolicionismo penal. No entanto, estou ocupando para defender o direito de defesa da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência. Então, veja bem, nós mesmos tivemos que flexibilizar, sabendo tanto que isso é grave, que quando você flexibiliza de uma forma, você possibilita flexibilizar mais ainda. Mas nós inserimos a questão do STJ por causa da realidade nacional. Na realidade, se fôssemos ser puristas na definição, só poderíamos prever a execução da pena após o trânsito em julgado. E não me venha dizer que em outros países é diferente. Em outros países a nossa Constituição não vale. Quando eu era estudante, Pia, eu julgava, quando fiz o centro acadêmico, fazia política estudantil, que era revolucionário ultrapassar sempre os limites constitucionais e criar novos direitos. Para ver hoje na advocacia que revolucionário é cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição como ela é, não inovar a Constituição, não legislar permanentemente. Repito, o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. E nós não estamos subjugados a um estado de exceção ainda. Nós não estamos inferiores a esse poder punitivo do Ministério Público, de parte do Judiciário. Eu costumo dizer, onde vou, que eu não permito que juiz algum, que procurador algum, que delegado algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que os estudantes, mais do que os advogados de Belo Horizonte. Todos nós queremos esse combate. Como fazer esse combate? É que vai definir que país sairá do outro lado. Se fizermos o combate necessário, mas se o advogado tiver a coragem, a ousadia, e o advogado não pode ter medo, não pode se dar o luxo de ter medo, e se tiver, não pode se dar o luxo de expressar esse medo, pelo menos na sua profissão. Se nós tivermos a ousadia e a coragem de fazer o enfrentamento da corrupção dentro dos limites constitucionais do respeito à dignidade da pessoa humana, que até muito pouco tempo era a base do processo penal brasileiro e que deixou de ser, se nós fizermos esse combate, teremos o mesmo efeito, talvez demore mais, porque a democracia de contrapontos e pontos, realmente, às vezes, há uma certa demora maior, mas nós sairemos do outro lado um país melhor, um país mais solidário e um país mais justo. Se, no entanto, abrirmos mão desse direito de defesa, se o advogado se omitir, nesse momento difícil, onde não tem paridade de armas e onde somos excluídos
do processo penal. Se nós deixarmos que esse Ministério Público domine o processo penal com esses juízes que estão aí, donos da Constituição e fazedores do direito da Constituição. Se nós deixarmos que eles façam isso, passando por cima dos direitos e garantias individuais, não tenho dúvida, nós sairemos desse combate à corrupção um país obscurantista, um país pior. Eu tenho a firme convicção de que faço a parte que me cabe fazer como advogado. Costumo dizer sempre que o advogado, especialmente o criminal, tem que ter a utopia e tem que acreditar nos sonhos, permanentemente. E gosto da frase do poeta que diz que a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar. Se nós estamos hoje discutindo isso aqui em Belo Horizonte, é porque estamos caminhando junto. É porque terá valido a pena o trajeto que estamos a caminhar. Lembrando o poeta que não há caminhos, há caminhar. É isso que estamos fazendo. E eu gosto de fazer sempre uma pequena alerta de que às vezes temos que buscar nas coisas mais simples a interpretação do momento que vivemos. A noite não cai de repente ao meio-dia. Seria estranho essa queda abrupta, de repente nos abraçasse a escuridão da noite. A noite cai aos poucos, para que nós possamos nos acostumar a ela. Vem o entardecer, até que se você estiver fora de uma cidade, vem a escuridão quase absoluta. Assim é o momento punitivo. O momento punitivo também não se abate de uma vez só. Começam a tirar os direitos, começam a tirar as garantias individuais. Começam a tirar a importância do advogado do processo penal. E se deixarmos, nós acordaremos, não tenho dúvidas, infelizmente, num certo momento, já sem voz, na escuridão absoluta. É em nome dessa utopia, é em nome dessa esperança, é em nome de um cumprimento de uma Constituição sem essa interpretação excessiva e sem o poder de legislar do Supremo Tribunal Federal. É em nome de uma paridade de armas entre a defesa e a acusação. Em nome da liberdade, enfim, que eu acho que vale a pena continuar a fazer o que estamos fazendo. É uma resistência, mas é mais do que uma resistência, é a possibilidade de avançar. Eu termino dizendo aos meus amigos, eu sempre gosto de recitar uma poesia para terminar, e sempre me recorro de uma poesia de um mineiro de Patos de Minas, que eu brinco que saí de Patos, mas Patos nunca saiu de mim, e acho que é uma poesia que tem uma reflexão existencialista, que chama Sonetilha Existencial. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Obrigado.